Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que lhe propõe, daqui a uns minutos, olhar os temas que marcaram os tempos da convocação do Concílio Vaticano II há 50 anos atrás. Agora, espaço para acontecimentos da atualidade religiosa. A Igreja Católica vai avançar com um observatório social. O anúncio foi feito no final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, que em Fátima refletiu ainda sobre a identidade religiosa dos portugueses ou o tratamento dos casos de abuso sexual de menores. A Congregação para a Doutrina da Fé já o tinha pedido e a Conferência Episcopal Portuguesa elaborou as linhas diretrizes respeitantes ao tratamento de casos de abuso sexual de menores. Nelas se refere a colaboração com as autoridades civis, transparência e prontidão na análise dos casos e a salvaguarda dos direitos das pessoas, incluindo o seu bom nome e o princípio da presunção de inocência. Graças a Deus, como vocês sabem, o nosso país não é um país onde esse problema tenha até agora uma incidência como teve noutros países da Europa, não é? Mas, portanto, os verdadeiros denunciantes são aqueles que o podem fazer. Quer dizer, um sacerdote pode ter sabido confidencialmente aquilo que soube, não é um denunciante, e nem é isso, é obrigado pela ordem jurídica portuguesa. Em destaque também a intenção dos bispos em avançar com um observatório social. Perante a crise que afeta o país, o episcopado recusa uma intervenção direta em questões de natureza política, mas quer com este observatório ter uma leitura real da condição do país. O que pretende é um estudo e um conhecimento não só da situação de facto e daquilo que se pode fazer para ajudar os nossos irmãos mais necessitados, mas porventura prever evoluções possíveis e encontrar soluções que sejam preventivas e não apenas corretivas. Oxalá eles sejam capazes de fazer isto, não é? Esta Assembleia Plenária aprovou ainda uma nota pastoral intitulada Celebrar e Viver o Concílio Vaticano II, o acontecimento que o Episcopado classificou como bússola da Igreja hoje. Os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II serão assinalados com uma celebração no Santuário de Fátima a 13 de outubro. Unidade da Europa, um projeto de civilização, é o tema da segunda nota pastoral aprovada nesta Assembleia Plenária. Nela se recorda que a União Europeia não é propriamente uma comunidade economicista, mas unida por valores mais profundos que o simples utilitarismo. A marcar este encontro dos bispos, a divulgação do inquérito sobre identidades religiosas em Portugal a revelar que, entre 1999 e 2011, a percentagem de católicos na população portuguesa registrou uma redução de 5%. A família, as leis e os seus direitos. O tema esteve em debate na aula magna da Universidade de Lisboa para assinalar os 30 anos da publicação do documento de João Paulo II sobre a família cristã no mundo de hoje. Estava uma reunião de bispos. O encontro Família, Direito e Lei recordou a exortação de João Paulo II Familiaris Consortio, assinada em 1981, na qual o Papa polaco afirma que o matrimónio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade. Algo que 30 anos depois se deve manter inabalável. É fundamental para a vida do homem e da mulher compreender para onde nos dirigimos. Mas para compreender para onde caminhamos, importa saber de onde vimos. O casal, marido e mulher, vem de Deus. Para onde vão? Qual o seu futuro? O seu futuro é regressar a Deus. Como? Nascemos biologicamente para poder nascer depois para a vida do Espírito. O fim da família não é viver 70, 80 ou 100 anos neste planeta, mas que mãe, pai e filhos entrem na eternidade, na família que podemos chamar de família de Deus. Organizada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em articulação com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Confederação Nacional das Associações de Família, esta iniciativa pretendeu estabelecer um diálogo sobre os desafios que a família enfrenta nos dias de hoje. O que se procura fazer em 2 encontros, este é o primeiro, seguir-se-á outro dia 29 de maio, é de colocar as perspectivas que estão a ser, muitas vezes, num contraditório muito conflitual no espaço mediático,
trazê-los para o espaço sereno da universidade. O que se procura é, com argumentos racionais e lógicos, ouvir o outro, respeitar as suas opiniões e ter uma perspectiva aberta, no sentido de opiniões contrárias ou diferentes poderem ser ouvidas para que as melhores soluções sejam encontradas. Esse é o objetivo dos encontros. Em tempos de crise, a questão da família deixou de estar na agenda política, económica e social. E por isso este encontro pretende alertar para a importância da defesa da família enquanto primeira instituição e comunidade da sociedade portuguesa. Um dos deveres é transmitir esta mensagem, a mensagem do João Paulo II, de tornar a família garantia de futuro. E Portugal precisa garantir o seu futuro e vai com certeza poder fazê-lo só através da comunidade familiar, daquilo que o afeto, estes novos valores que muitas vezes foram esquecidos pelo este consumismo feroz, o amor, o afeto, o perdão e a compreensão, e nós temos que dar testemunho desses valores, que são valores que referenciam a vida e os projetos de vida, principalmente para os mais novos. Uma preocupação que se estende a toda a lusofonia. Do outro lado do Atlântico, os desafios atuais que a família enfrenta são também analisados e debatidos. A família é a base da sociedade, a família, sobretudo, é o espaço onde a pessoa recebe a sua formação primeira e aprende a ser cidadão, aprende a ser pessoa humana. Portanto, é necessário retomar a discussão sobre a família, também do ponto de vista da legislação a respeito da família, tendo em vista também os novos problemas, as novas situações que a família enfrenta nesses dias. Dificuldades que nos dias de hoje põem em causa a base da família. Quando esta se desintegra, a sociedade começa a não funcionar bem, os divórcios aumentam e os custos sociais também. Numa época de crise, por exemplo, o Estado vê com tanta preocupação, e a meu ver muito bem, a falência das empresas, não? E sem dúvida que uma empresa que vai à falência é um desastre para as pessoas que nela trabalham, para as pessoas que ficam sem emprego e para as famílias que sofrem por esse motivo. Mas acho que a falência da própria família não é menos grave, não é? Mas é vista de uma forma muito mais ligeira e de uma forma muito mais superficial pelo Estado, que em vez de estar empenhado na estabilidade do laço familiar, pelo contrário, aposta na sua dissolução, às vezes até por motivos fúteis que poderiam ser facilmente ultrapassáveis. A lei e os direitos da família no século XXI em debate na Universidade de Lisboa. Tempo agora para recordar o contexto histórico, cultural e teológico que levou à convocação do Concílio Vaticano II há 50 anos. Temas para o diálogo do jornalista Henrique Matos com o teólogo José Eduardo Borges de Pinho. Muito boa tarde. Regressa esta rubrica sobre o Concílio Vaticano II, que centra a sua atenção nos tempos que levaram à convocação desta grande reunião da Igreja. Connosco está o Dr. José Eduardo Borges de Pinho, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por estar connosco uma vez mais. Nos tempos que antecederam esta convocação do Concílio, podemos falar de uma Igreja demasiado institucional, pouco dialogante com o mundo, sem grandes simpatias por algumas reivindicações de liberdade, de crítica que iam surgindo nas populações, nos círculos universitários, naquela época, uma certa dificuldade da Igreja de dialogar e comunicar com o mundo. Essa dificuldade existia em grande parte por um conjunto também de mentalidades que predominavam não só no espaço católico, mentalidades, por um lado, portanto, de uma certa visão negativa do mundo. Isso marcou muito grande parte do século XX, com alguma razão pelas tragédias que também o século XX marcou, mas não era bem a raiz de tudo isso. É uma raiz, de facto, que separava muito a dimensão espiritual da dimensão temporal. Havia, sobretudo, e durante muitas décadas, havia as consequências de toda uma reação relativamente àquilo que se chamou, no fim do século XIX, princípios do século XX, as tendências modernistas. E, portanto, a reflexão teológica
entrou por um caminho que, em termos mais habituais e técnicos, se chama neoescolásticos, que foi o esforço de, por um lado, procurar combater, criticar formas de entender o acontecimento da revelação e da fé de uma maneira demasiado historicista e, porventura, também com alguns laivos de relativismo, mas, simultaneamente, foi também o esforço de unificar, de fazer de reencontrar uma reflexão teológica bastante unida, bastante conjunta, e é isso que se traduziu, nomeadamente, na elaboração de manuais de teologia em latim, mas, sobretudo, bastante esquemáticos na sua forma de expor a doutrina católica. E tudo isso criava um ambiente onde, de facto, a diferença entre aquilo que é o mundo da Igreja e o mundo das pessoas, dos homens e das mulheres no nosso tempo, eram universos bocadinho distintos. Claro que nós não podemos esquecer, e nomeadamente no caso português, que havia movimentos de presença laical na sociedade que tinham uma importância bastante grande e, portanto, muitas vezes o que estou aqui a dizer, simplificando um pouco, referia-se mais a uma certa mentalidade, deixem-me dizer, clerical, não representava a Igreja toda no seu conjunto, mas de facto, na medida em que a Igreja era fundamentalmente representada pelo clero, pela hierarquia, e portanto havia uma menor consideração do lugar e do papel efetivo dos cristãos leigos na vida da Igreja, essa imagem existia e tinha as suas repercussões. Portanto, uma Igreja demasiado fechada que se, digamos, contentava em ter os fiéis no círculo do templo a celebrar a sua fé pelos sacramentos, numa dimensão mais espiritualista. Como disse, é difícil nós fazermos generalizações, e penso que não é também adequado fazer generalizações na medida em que havia grupos de cristãos empenhados em diversos ação setores, católica, como referi à ação católica, mas não só. Quer dizer, mesmo muita gente que vivia teoricamente, digamos, de facto no espaço interno da Igreja, por exemplo, catequistas no sentido tradicional da palavra, zeladoras do coração de Jesus, para falar de uma outra forma de participação na vida da Igreja, havia pessoas e confrarias, havia pessoas que, no seu empenhamento eclesial interno, sem dúvida muito marcado por uma perspectiva, por vezes, sacramentalista e hierárquica, mas que, no entanto, também tinham a sua influência e a sua presença no mundo. Eu lembro, por exemplo, da minha professora primária. Não era uma senhora que pertencesse a um movimento eclesial propriamente dito, mas era uma senhora que, sem dúvida, participava ativamente e empenhadamente na vida da comunidade. Essa mesma pessoa tinha, a nível, chamemos-lhe público, tinha também uma intervenção no lugar onde fiz a chamada escola primária, tinha também um significado e uma presença relevante. Eu creio que aqui é preciso ter em conta, sem dúvida, o contexto social e cultural em que as coisas aconteciam. Isto é, à partida, tudo favorecia essa osmose, pelo menos grande parte dos anos que eu conheci, favorecia essa osmose entre uma certa participação na vida da Igreja com algumas tonalidades específicas e também alguma presença pública, porque havia, de facto, um conjunto de fios de ligação. É claro que já se notava algo que nós hoje vemos com outra magnitude, mas notava-se que havia, por exemplo, nas nossas aldeias, e de forma muito nítida, que havia um progressivo afastamento da Igreja à medida que as pessoas também que cresciam na sua formação humana e cultural. Era um fenómeno muito típico. À medida que alguém avançasse nos seus estudos, em grande parte, isso significava um distanciamento... Marcava-se deste espírito de cristandade. Exatamente, porque aí é que nós, num olhar retrospectivo, podemos, sem dúvida, observar
e creio que é exato, observar que o tipo de formação da fé e o tipo de religiosidade que se vivia e a ausência de um aprofundamento em todo o conjunto da maneira de viver a fé e de a celebrar, repercutia-se, de facto, neste fenómeno como noutros, ou seja, as pessoas não adquiriam aquelas bases de consciencialização pessoal, de percepção dos desafios do mundo e de responsabilidade própria em termos da fé, que eram indispensáveis para que crescessem na maturidade crente. Isto ressalvado sempre o que também existia de movimentos e de grupos que claramente empenhados na vida social. Parece ser uma igreja que tem o mundo dentro dela, que nada tem a ensinar propriamente, que nada tem a aprender com o mundo, tudo a ensinar. Não, é que se posiciona numa postura de superioridade em relação ao mundo, e isso impede uma certa interação também com as estruturas sociais. Nós não podemos esquecer que não só no espaço português, mas a nível europeu, a Igreja do século XIX é uma Igreja que se tem de defender de diversos ataques e de diversas expressões também laicistas que colocavam em causa a sua própria vida e a sua organização. Essa visão negativa do mundo de que falávamos a princípio, tinha em parte que ver com experiências também de sofrimento e de negação da própria vivência religiosa, que embora não fossem, digamos, em termos de magnitude social do nosso país, não fossem porventura totalmente representativas, tinham, no entanto, marcas e marcas bem nítidas. Isso levou a que neste reforço que também me referi há pouco, de uma autoridade centralizada, de uma autoridade que acha que tem sempre uma palavra a dizer, que deve até antecipar-se àquilo que a comunidade dos fiéis pode também refletir e pensar, levou a que, de facto, o ensino da Igreja, a autoridade da Igreja, a palavra da Igreja, fossem tidas sempre como aquilo que é o ponto de referência e algo a dizer ao mundo, sem haver aquela sensibilidade para perceber o que no mundo ia mudando. Porque essa questão fulcral antes do concílio, mas é uma questão também fulcral hoje. Portanto, digamos que é da vida da Igreja, é da vida das pessoas. Quer dizer, a Igreja está sempre situada num tempo com circunstâncias específicas. E, sem dúvida, antes do concílio, houve uma grande dificuldade em perceber as grandes transformações que estavam a acontecer no mundo. E uma atitude, digamos, de quem ensina para quem aprende e nada está pouco aberta a aprender, dificulta essa atitude. Mas, se a Gaudium et Spes, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo, veio aqui trazer uma grande transformação de olhar, está lá exatamente uma frase onde se diz que a Igreja aprende, tem não só que ensinar, mas tem que aprender também no mundo. No entanto, esse processo de aprendizagem é um processo lento, é um processo contínuo, e hoje nós estamos diante da mesma tarefa. Nem é causa do concílio, nem foi resolvido pelo concílio, nem pode ser resolvido por não concílio. No fundo, é uma atitude mental e espiritual que nós temos de transportar connosco como crentes. Um concílio que, de alguma forma, nos permite passar, então, de uma teologia neoescolástica para um outro compartimento, chamar-lhe-emos da teologia da secularização, ou algo assim. A teologia da secularização, em termos técnicos, é em parte anterior ao concílio no mundo protestante. É evidente que nos anos do concílio mesmo surge aquilo que se chama, de facto, a teologia do mundo e a percepção do que a realidade da secularização traz como interpelação à compreensão da fé, ao estar da Igreja no mundo, ao modo como a Igreja vive nesse mesmo mundo e lê as realidades terrestres. A célebre afirmação da autonomia das realidades terrestres que está na Gaudium et Spes. Agora, a grande mudança que se dá é que de um pensamento monolítico, e eu experimentei isso pessoalmente no meu estudo da teologia, feito nesses anos precisamente em que estava a decorrer o concílio, de uma visão monolítica, anti-reformadora, ou seja, anti-teologia protestante, muito centrada em verdades a dizer e a comunicar, passou-se... Esse tipo de reflexão teológica estava a esgotar-se. E por isso já havia professores que ofereciam as suas sebentas e faziam reflexões mais próprias. Teve-se passar para uma teologia
que em parte teve de ser criada ou recriada, embora todo o trabalho pioneiro anteriormente feito por grandes teólogos tivesse sido muito importante, teve de se recriar um modo de pensar de novo, indo às fontes novamente. O que é que a Bíblia diz, o que é que a patrística diz, quer dizer, sair de um esquema fechado que é talvez o ponto fundamental, é o contraponto. É um espírito anti-reformador, um espírito anti-mentalidade secularista que estava a implementar-se e que já existia, para entrar numa atitude de abertura, de diálogo e de pensar os problemas tais quais eles expõem. Muito bem, ficamos por aqui. Obrigado por nos ter ajudado a penetrar de forma mais eficaz também nestas realidades. Foi um olhar, então, sobre estas dimensões da vida da Igreja que levaram depois à convocação do Concílio Vaticano II, que permitiu uma série de alterações e de mudanças de práticas e de atitudes. Nós estaremos de volta de hoje a 8 dias. Temas do Concílio Vaticano II no programa Eclésia em cada terça-feira. E hoje assinalamos também a Semana das Vocações, a decorrer até ao próximo domingo. Despedimos-nos partilhando consigo conteúdos que desafiam a questionar o problema da vocação. A vocação é ser chamado a olhar o mundo com amor. Vocação é ser chamado a servir onde se faz necessário.